A cada dia, surgem mais avistamentos de fenômenos OVNIs. As histórias se multiplicam. Os militares denunciam casos. Devido à possibilidade de existir vida em outros planetas, podemos dizer que nos visitam? Alguma coisa está para acontecer. Os indícios mostram que a verdade está cada dia mais perto. Contatos extraterrestres. A América Latina é um continente onde quase diariamente, em todas as regiões, há denúncias de casos que parecem não ter explicação plausível. Mas existem regiões onde os avistamentos se repetem com frequência assustadora. E esses lugares são denominados lugares de maior atividade, ou hotspots. Cidade do México, 1991. Um eclipse lunar deu início a uma série de avistamentos quase que cotidianos que ocorrem na cidade e que, segundo os investigadores do mundo inteiro, se tornou um hotspot do fenômeno OVNI. Litoral Paulista, Brasil. Dezenas de testemunhas denunciam estranhos fenômenos. Em um deles, um grupo de ufólogos investiga a suposta aterrissagem de um OVNI na região. Anos mais tarde, testemunhas veem uma estranha manifestação no céu. Entretanto, não coincide com nada que conhecem. Peru, 2002. A Agência de Investigação do Fenômeno Aéreo no Peru, ligada à Força Aérea, acaba de ser criada e investiga uma série de denúncias que ocorrem na região de Chulucanas. O relatório oficial revela resultados surpreendentes. Mas as histórias e avistamentos não terminam, e em junho de 2011, uma cidade inteira é testemunha de um dos fenômenos mais atípicos da região. Por algum motivo que não conhecemos, poderia se tratar de regiões de interesse para seres de outros planetas? Tem a ver com a composição do solo? Procuram algum material? Está relacionado com as antigas civilizações da região? Ao saber que são regiões de muitas histórias, as pessoas imaginam que veem fenômenos estranhos no céu? Qual é a verdade? O que há por trás desses casos? Percorremos o continente em busca dos lugares mais populares e procuraremos respostas. Surpreendentemente, as características mudam de uma região para outra. Algumas são no mar, outras nas montanhas, nas grandes cidades, nas selvas e em desertos. O que esses lugares têm em comum? Hoje apresentamos Hotspots. O que está acontecendo é que temos um fenômeno aéreo não identificado, que é de translação inteligente contínua e atual, o que se torna num possível objeto de estudo. Ao longo da história da ufologia, nesses 65 anos da manifestação mais declarada dos discos voadores, porque isso vem ocorrendo já desde a antiguidade, nós temos notado que há períodos especiais e lugares especiais onde aparentemente os UFOs são mais vistos. No Brasil, por exemplo, nós temos o sul de Minas, certas áreas do interior do Nordeste, o extremo sul do Rio Grande do Sul, o norte do Paraná, o noroeste do estado de São Paulo, que são considerados hotspots, são pontos de alta intensidade de observações de UFOs. Isso é verídico? Acho que algumas áreas se concentram mais avistamentos, bem, por causa da população. Se eles querem ser vistos, é claro que voarão sobre lugares com muita população, porque querem ser vistos. Os investigadores admitem que há regiões do planeta onde o número de denúncias parece ser mais alto. Mas quais são os motivos? Tem que reunir determinadas condições. O que os cientistas descobriram é que existem esses lugares muito estranhos. High strangeness, associados a ley lines, linhas de força que percorrem a Terra. As histórias de OVNIs parecem se multiplicar em algumas regiões. É hora de descobrirmos o que faz com que algumas regiões apresentem uma maior taxa de denúncias de avistamentos de objetos voadores não identificados. Ao norte do Peru, na região de Piura, se encontra o município de Paita. O lugar está constantemente nos jornais pelos seus vários avistamentos. Porém, existiu um caso que deixou os investigadores mais céticos sem respostas. O que aconteceu em Piura? Em 15 de junho de 2011,
essa cidade presenciou um dos eventos mais impressionantes que aconteceu na história da região. Visto por muitas testemunhas e captado por várias câmeras, o incidente se transformou num dos casos mais atraentes para se investigar o que se oculta por trás do fenômeno OVNI. No caso de Piura, o fenômeno OVNI das luzes inteligentes são captadas em vídeos e por fotos. Portanto, fica descartado se tratar de uma fantasia comunitária ou que se trate de uma ilusão ou alucinação comunitária. Na tarde de 15 de junho de 2011, o céu de Piura perdeu sua aparência original para dar espaço a um evento inigualável. Naquela ocasião, uma grande quantidade de testemunhas em diversos pontos da região pôde observar o mesmo fenômeno. Alguns deles, inclusive, puderam gravar. O que foi que aconteceu naquela tarde em Piura? Estávamos voltando de uma inspeção de rotina e estava indo para a base que fica na cidade de Piura. Observamos uma luz um pouco diferente da que observamos na região. Vimos aparecer no horizonte uma luz que não é comum, não. Não é comum a um avião comercial ou a qualquer outro tipo de nave aérea. Não é comum. Estava com meus amigos no parque quando vimos essas luzes que brilhavam no céu porque era quase a noite. E as luzes pareciam muito claras e as vimos e comecei a gravar com a câmera do meu celular. Lisbeth Ussarral voltava de ônibus da faculdade. Ela e os outros passageiros puderam ver a luz enquanto estavam na metade da estrada, sem acreditar no que observavam. Na estrada que vai de Piura a Paita, dá para ver a uma longa distância. E aquilo começou a subir, ficou um tempo suspenso e saiu. Primeiro saíram 4 luzes. Depois subiu de novo, ficou um tempo suspenso como se fosse um elevador e saíram mais luzes. Durou mais ou menos meio minuto ou 1 minuto pelo menos, porque durou um tempo regular. Na verdade, senti muito medo. Eu me perguntei, o que será isso? Nessa mesma hora, Paco Efio Mendonça e o engenheiro Davi Ramírez estavam na estrada. Paco dirigia o carro quando viram a luz. A pessoa que estava ao meu lado falou: Paco, olha lá no céu. Eu disse, eu tô vendo. Será que é um OVNI? Ele começou a rir. Parei para observar este acontecimento e saí da pista e descemos para olhar melhor este fenômeno. Sem dúvida, foi uma coisa muito especial. Foi fora do comum. Lisbeth e seus companheiros de viagem não podiam acreditar no que estavam presenciando e decidiram registrá-lo. Mas algo muito estranho aconteceu com seus equipamentos eletrônicos. Eu queria pegar o meu celular para gravar. Uma senhora e um senhor também pegaram as câmeras para filmar. Mas meu celular pifou, e não só o meu, como o das outras pessoas também. Sei lá, congelaram. Sei lá, queríamos registrar a imagem, mas não pudemos. Enquanto eles observavam o objeto, um movimento estranho fez com que todos entrassem em pânico. As testemunhas realmente correram perigo? O que aconteceu naquela tarde sobre os céus de Piura? Se encontrou algum tipo de explicação? Na América Latina, existem regiões atípicas onde os fenômenos OVNI são denunciados constantemente. Por que esse fenômeno acontece? Existem semelhanças? Um dos casos mais surpreendentes foi visto na cidade de Paita, no Peru, em 15 de junho de 2011, quando várias testemunhas de vários lugares da região conseguiram ver e gravar um vídeo. Seus relatos surpreendem pela semelhança. É possível que tantas pessoas que nem se conheciam fizessem um acordo? Era uma luz de característica amarela e laranja. O objeto era muito pequeno em relação ao brilho que tinha. Uma coisa especial nesse acontecimento era que essa esfera era uma espécie de esfera luminosa. Foi se partindo em 3. Parecia um triângulo equilátero. Uma esfera grande
e duas esferas bem pequenas. Formava uma espécie de figura geométrica triangular e começou a cair, mas demorou uns 30 segundos mais ou menos para cair. Pudemos observar melhor porque era mais ou menos 6h45, 7 horas da noite. Estava escurecendo e vimos esse acontecimento com mais nitidez. Mas pouco tempo depois de verem que desse objeto caíam duas esferas, algo ainda mais estranho começou a acontecer. Ficou tudo nublado e enquanto desciam, elas atravessavam as nuvens e acendiam e se apagavam as luzes. No total foram 6 ou 10 luzes que subiam e desciam constantemente, ou seja, subiam, desciam. Desceram por aproximadamente 3 minutos várias luzes, até que desapareceram e se dissiparam totalmente. Depois tudo acabou e as pessoas se apavoraram, então tivemos que sair porque aí sim nos assustamos. O que foi que aconteceu para que todos os passageiros do ônibus entrassem em pânico? Será que o objeto estava tão perto como eles pensavam? Será que foi um caso de sugestão ou psicose coletiva? Poderia ter sido um erro? Existe uma explicação plausível para o incidente de Piura ou era mesmo um OVNI? Víamos que era uma luz que se mantinha constante, coisa que uma nave aérea convencional não pode fazer. Dessa luz desciam luzes bem pequenas, mas que tinham uma velocidade constante. Pelas leis da física não caem nessa velocidade. Era uma queda livre, era uma queda muito lenta, muito constante. A princípio pareciam fogos de artifício, mas não eram fogos de artifício. Eles não demoram tanto, não se mantêm tanto tempo. O incidente ocorrido em Piura faz parte das centenas de casos que são denunciados todos os anos na região e que, entretanto, permanece no mais absoluto dos mistérios. Mas os testemunhos, sem dúvida, são muito parecidos. Eles estiveram diante da presença de um OVNI. Não estou dizendo que fosse um extraterrestre, não estou afirmando nada. É um OVNI, sim, mas eu queria comparar o que eu consegui ver com o que as outras pessoas viram. Sou testemunha do que vi e acredito no que vi. O que vi é praticamente extraterrestre. Várias pessoas viram a mesma coisa que eu, o que prova que não era falso, era verdadeiro. A região de Piura é um foco de avistamentos constantes. Entretanto, seus habitantes não lembram de nada igual ao que aconteceu naquela tarde. Os vídeos e os testemunhos confirmam que uma coisa sobrevoou os céus da região. Mas o que pode ter sido? Essa região realmente recebe visitas de naves extraterrestres? Por que vêm essas luzes? O que são? A milhares de quilômetros dessa região, às margens do Oceano Atlântico, no Brasil, acontecimentos parecidos se repetem constantemente. Lá também há provas que surpreendem os investigadores. Litoral Paulista, Brasil. A região é um dos lugares de maior atividade em matéria de avistamentos que são denunciados quase diariamente. Existem centenas de testemunhas que conseguiram ver fenômenos muito variados. Lá aparecem marcas no chão, luzes nos céus e até animais mutilados. A proximidade com uma das cidades mais povoadas do planeta, São Paulo, cria um contraste dessa região selvagem próxima ao mar e o porto mais importante do país. O que acontece no litoral paulista e por quê? É casualidade ou existe algo que explique todos os fatos estranhos? A incidência de avistamentos em certos locais são mais comuns do que outros, né? E costumam passar pelo que a gente chama de ondas ufológicas, quando em certo período de tempo os avistamentos são muito comuns. Os avistamentos se repetem ao longo de toda a região que pertence ao litoral paulista. E dezenas de testemunhas relatam incidentes OVNIs cuja explicação ainda não é conhecida. Os relatos mais constantes são de luzes que ou permanecem fixas no céu, luzes do tamanho de bolas de laranja, bola de tênis. O céu estava bem claro e havia uma luz estranha. Era a cor de uma estrela, mas ao mesmo tempo ela parecia que se movia. Às 4h30 da manhã, percebi uma luminosidade muito maior que a normal, à minha direita. E prestei atenção naquilo, perto aqui da minha casa. Tinha um objeto parado aqui em frente à minha casa, a uns 30 metros de altura. Parecia um charuto negro, comprido, silencioso. Ficou uns 10 minutos estacionado.
As experiências se repetem. Centenas de testemunhas contam acontecimentos semelhantes onde viram luzes estranhas e manifestações. Mas o que acontece nesse lugar? Os relatos se repetem. As experiências demonstram que essa é uma zona de muita atividade, ao ponto em que as testemunhas, ao observarem os céus, passaram por situações que só podem descrever como únicas e inexplicáveis. Isso é o que aconteceu em São Vicente, quando vários instrutores de voo viram algo tão misterioso que não se parece com nada conhecido. Eles gravaram em vídeo o que viram e denunciaram à Força Aérea. Através de uma série de provas, tentaremos definir de que se tratou o fenômeno que se apresentou nos céus. Por volta da 1h da tarde, mais ou menos, eu estava no meio da aula, um instrutor aqui, um colega nosso aqui de voo, bateu na porta, me pediu que saísse um minuto, que ele queria conversar comigo. Aí ele me pediu só que olhasse para cima. Quando eu olhei para o céu, vi umas bolas, parece que do tipo de alumínio, se deslocando numa velocidade absurda. Aí eu vim aqui para o meio do pátio, os alunos todos saíram da sala, vieram também assistir aquilo. As pessoas que estavam aqui assistindo o voo, todas viraram o olhar para aquelas bolas que se deslocavam aí no céu numa velocidade absurda. Eu cheguei a pensar que eram papéis laminados, porque brilhava muito, né? Mas eu falei, mas nessa altura quem quer jogar papel, né? Jogaram panfletos, né? Depois de analisar os vídeos, muitos peritos falaram sobre balões, mas os professores de parapente não concordaram. E tentarão definir se eles se movem como os objetos que filmaram ou se tratava de outra coisa. Além disso, com diversos elementos, tentaremos revelar outros mistérios que acontecem constantemente na região, como os famosos ninhos. As respostas poderão esclarecer um dos lugares com mais avistamentos do continente. Mas o que acontece? Há realmente regiões da América Latina que estão sendo visitadas? Por quê? Procuram algo? Em algum lugar dessas paisagens, existe uma resposta que aguarda ser descoberta. Quais são os lugares de maior atividade da América Latina? Na tarde de 8 de julho de 2006, um grupo de instrutores de voo de parapente foi testemunha de um evento que, apesar de todo o seu conhecimento sobre os céus e artefatos em que voam, os fenômenos meteorológicos não conseguem se explicar. Naquele dia, em São Vicente, no litoral paulista, viram uma grande quantidade de objetos no céu. Esse foi apenas um dos incidentes que aconteceu na região, que quase diariamente registra manifestações que permanecem no mais absoluto mistério, fazendo com que a região seja considerada um hotspot em matéria de avistamentos. Por que há tantos acontecimentos nessa região? Existe algum tipo de explicação para esse fenômeno? Decifrar o que aconteceu em 8 de julho de 2006 poderia ser a pista para entender o que acontece no litoral paulista. Lançaram 100 balões no céu. A quantidade de objetos que eles acreditaram ver, os instrutores vão procurar definir semelhanças e diferenças com os objetos que foram gravados. Elas estão indo ali em bloco. Você imagina, se uma sair dali agora e atravessar lá para o outro lado do morro, aí eu vou dizer que é parecido, mas elas estão praticamente em bloco, se movimentando, não simetricamente, elas estão se movimentando o que o vento está fazendo ali, mas você imagina que 2, 3 ali que tivessem ali no meio, sair numa velocidade incrível até aquele morro e voltar. E mesmo, nessa altura que eles estão agora nesse momento, era a altura que eles estavam aqui, que a gente percebeu, era mais ou menos essa altura que a gente está vendo aqui agora. É bem parecido, só que assim, a grande diferença é que você nota até que nós estamos bastante aqui embaixo, é a oscilação deles, eles estão balançando, né? Isso não acontecia, eles estavam extremamente estáticos assim, se movimentando, mas não... Você via que não era o vento que estava atuando. O que aconteceu quando os balões chegaram à altura que eles calculavam que os objetos estavam? O fator aí preponderante era a velocidade e o deslocamento do bloco. Vamos dizer que ali foi semelhante, as bolas estavam semelhantes. Movimentos geométricos eles faziam sempre, né? Eles fizeram um triângulo, tem uma hora que eles fazem um tipo de um triângulo, que é assim, aí esse daqui começa a aproximar daqui e fica aqui assim. Aí esse daqui vem pra cá, né?
E aí saiu. Um jato está passando agora, olha a velocidade que um jato está. Aquela bola era 10 vezes mais rápida do que esse jato. Eles estavam em um bloco de bolas, uma se deslocar para cima daquele morro, se deslocar até a serra e voltar numa velocidade absurda. Os balões não se comportaram como os objetos, que pareciam ter vontade própria e não se moviam com o vento. As testemunhas, experientes em observarem o céu, estão admiradas. Eles não encontram uma explicação racional para o que viram. Entretanto, essa é só mais uma amostra de tudo o que acontece constantemente na região do litoral paulista. Como em outros lugares da América Latina, as denúncias de objetos no céu são constantes. O que os instrutores viram? Por que ocorrem tantos fatos inexplicáveis nessa região do Brasil? A gente percebe que há muitos anos esses seres visitam aqui, esses locais. Na minha opinião, tem algum interesse nessa região ali do litoral de São Paulo que a gente ainda não sabe. Talvez algum tipo de minério que existe em abundância ali naquela região que pode atrair essas naves para aquele local. A presença é constante e a gente tem casos relatados dos anos 50 de aparições desses objetos que já era comum naquela região. Mas alguns casos que aconteceram no litoral paulista deixaram inclusive marcas nos solos. Os peritos procuraram descobrir a que se refere. Pode haver uma explicação para esse tipo de fenômeno? Um dos casos mais ricos em relação a ninho ocorreu aqui num bairro chamado São José, que foi um dos maiores ninhos que eu já vi até hoje numa região. Era uma noite muito, assim, de lua cheia, né? 1h e pouco da manhã, né? Aí meu marido escutou minha cachorrinha uivando muito, os cachorros dos vizinhos também, né? Da Carla e da Cláudia. Aí ele escutou um barulho tipo de uma furadeira, né? Deu um breakout, aí depois ele pegou, levantou, para ver se alguém estava mexendo no fusca dele. Quando ele saiu, deixou amassado na vegetação. É uma vegetação típica de charco. Então qualquer equipamento, qualquer máquina que fosse posto ali em cima, ela com certeza afundaria. E ela deixou uma marca perfeita, uma elipse de 9 por 14 metros, mais ou menos. Diante da surpresa, a primeira coisa que os vizinhos fizeram foi ligar para o pessoal da Defesa Civil. Eu vi que no momento era assim, tipo se fosse não era redondo, mas era oval. E não era assim uma coisa que a pessoa pode fazer. Porque o mato ele não estava quebrado. Ele só estava amassado, mas não estava quebrado. Só deitado. Aí eu vi que não era brincadeira dos populares e tal, né? Parecia, a princípio, que alguma coisa realmente tinha pousado ali. A forma radial como estava o matagal em si, né? Aquela parte toda abaixada, tudo bonitinho, né? Embora estivesse bem pisado, muita gente, mas conservava essa forma radial. Então, a princípio, no que eu achei que parecia realmente alguma coisa tinha deitado, pousado ali. A marca no solo não tinha nenhum tipo de explicação para os oficiais da Defesa Civil. Os investigadores do fenômeno ufológico garantiam que se tratava de uma nave que tinha aterrissado naquele lugar. Mas o que realmente aconteceu? Podia se tratar da aterrissagem de uma nave conhecida como um helicóptero? O que diziam os pilotos e os peritos? O que foi que formou o ninho no bairro de São José, no litoral paulista? Para tentar encontrar uma explicação racional a esse acontecimento, um piloto de helicóptero veterano de guerra e perito em voos analisará as imagens e tentará recriá-las. Quando o helicóptero se aproxima da vegetação, ela começa a se dobrar e o helicóptero fica parado no lugar. E se fosse realmente um helicóptero, a vegetação teria que estar aberta, digamos em 360 graus, apontando em cada um dos 360 graus, não na mesma direção. Ele se dobra só enquanto o helicóptero estiver em cima. É como se eu dissesse que havia muito vento. E o vento começou a soprar, e soprou durante um tempo. E depois o vento para e a vegetação volta à posição inicial. Além disso, estamos falando de vegetação verde. Se estivéssemos falando de vegetação seca, bem, aí pode mudar. Pode se quebrar, pode se partir. Para que a vegetação se quebre, tem que ficar por muito tempo. Além disso, com o vento de alta potência de um helicóptero enorme.
Um helicóptero com as características para poder quebrar a vegetação não teria voado sobre o terreno baldio, onde a marca apareceu. Além disso, nenhum vizinho ouviu, naquela noite, os motores do helicóptero, que se tivesse aterrissado no lugar, teria sido ouvido a várias quadras da região. O que foi que marcou a vegetação? Por que existem tantas denúncias nessa região? É possível encontrar uma explicação? O que acontece no litoral paulista? Esta região do Brasil está rodeada por selvas e praias. Uma das suas características é a abundante natureza. Poderia ser a chave para explicar os constantes avistamentos? Porém, uma das cidades mais populosas do planeta, a Cidade do México, também é um dos lugares com mais atividade e denúncias de avistamentos. Essa grande cidade é monitorada constantemente pelos Vigilantes do Céu, um grupo de caçadores de objetos voadores não identificados que todos os dias apontam suas câmeras para o céu. Se trata de um hotspot ou há uma maior quantidade de testemunhas interessadas em registrar o que acontece? 11 de julho de 1991, acontece o grande eclipse em nosso país, que encobre praticamente todo o continente americano. É um dos mais longos, e se garantia que era uma profecia dos maias, que dizia que os senhores das estrelas voltariam. A partir desta data, as pessoas começaram a olhar realmente para o céu. E, além disso, as pessoas tinham também a possibilidade de ter uma câmera de vídeo em suas mãos. Olhando para o eclipse, eles viram coisas que animaram as pessoas, tiravam fotos e mandavam para os programas de notícias, como o programa do Moçã. Então, eles todos apontam as câmeras para o eclipse solar e adivinha? Eles gravam o que sempre esteve lá, os OVNIs. Milhares de pessoas chegaram e começaram a filmar naves e ETs por todo o México. Os OVNIs estão no planeta há muito tempo. As pessoas nunca perceberam, nunca viram, exceto no dia em que tiveram que focar numa coisa, que foi o eclipse solar. Rapidamente se espalhou pela Cidade do México o costume de monitorar os céus constantemente. Os anos passaram e percebemos que essas primeiras luzes já não era uma. Eram 5, eram 10, eram 20, até 2.000 objetos que estavam lá sobrevoando as maiores cidades. Não tem uma semana que não haja um indício de avistamento desconhecido. Inclusive, alguns deles foram detectados pelos radares do aeroporto. Sobrevoam diariamente a Cidade do México, isso é inegável. É possível sair com uma câmera ou um binóculo 7 dias por semana e os 7 dias vai fotografar, filmar ou ver algo na cidade. O que acontece sobre a Cidade do México? Qual o motivo para que seja um dos lugares de avistamentos mais reconhecidos do planeta? Tem a ver com os vulcões? Com os movimentos sísmicos? Com suas culturas antigas? Com a busca que hoje é feita sobre seus céus? Analisaremos um objeto registrado num entardecer sobre a Praça do Zocalo, no centro da cidade, para tentar determinar o que são esses objetos que cruzam a Cidade do México. É possível encontrar nesse tipo de análise a chave para poder compreender por que existem regiões com tantos avistamentos de fenômenos OVNI. Desde o eclipse lunar de 1991, quando milhares de testemunhas foram capazes de ver e registrar em fotos e vídeos fenômenos OVNI, a Cidade do México se tornou uma região que os especialistas consideram intensa para esse tipo de manifestações. Foi muito antes de escurecer, antes de se ver totalmente o eclipse. De repente eu vi na tela da minha câmera um ponto luminoso. O filmei por um instante. Eu fiquei gravando porque... só por curiosidade. Deixamos o telescópio na mesma posição e depois de um tempo, quando quisemos voltar para ver, já não estava. Vimos algo prateado que deslizava em forma horizontal. Foi naquele prédio. Eu vi que algo se movia. Mas quando eu estava mais próximo, curiosamente, a minha câmera se apagou. A gente começou a seguir o objeto, ele era bem rápido e depois sumiu, perdemos ele de vista. A partir daí, dezenas de investigadores apontam suas câmeras para os céus mexicanos, registrando todo tipo de fenômenos que a ciência nem sempre consegue explicar. Mas de que se tratam essas histórias? Estamos diante de uma região com um magnetismo especial para esse tipo de manifestações? Ou se trata de erros de interpretação de certos fenômenos conhecidos, como o altíssimo tráfego aéreo do lugar e condições climáticas? As histórias dos Vigilantes do Céu, o grupo que se dedica a gravar esses eventos,
é uma das bases para começarmos a compreender o que acontece na Cidade do México. Já vi mais de 200 OVNIs. E eu tenho gravado em vídeos. Perdemos alguns, mas vimos uns 200, 250. O mais impressionante que eu consegui capturar é um objeto de aparência tubular, parecendo um tipo de cigarro prateado, e estava passando perto de um avião. Bem, excelente. Sem sombra de dúvidas, os céus da Cidade do México registram uma das taxas mais altas do continente em matéria de avistamentos de fenômenos OVNI. Mas qual é a explicação por trás dessas histórias? Acontece que tem muita gente. E se tem muita gente, isso significa que temos muitas testemunhas. Há muitos observadores. Aqui na Cidade do México, é muito comum vender balões com hélio e que as pessoas soltem. Aliás, tem eventos grandes, enormes, onde são usados um monte de balões e forma de tubos enormes e de até 50 metros com hélio. E podemos nos confundir com OVNIs, não é? E na verdade são só balões, mas eu também fiz algumas investigações sobre os OVNIs compridos e eu pude documentar que existem verdadeiros OVNIs. E eu pude filmar esses objetos durante 1 hora, fazendo movimentos constantes e repetitivos. Coisa que os balões, claro que não fazem. O aeroporto fica quase no centro da cidade, então temos um fluxo aéreo muito intenso, onde a cada 3 minutos temos um avião, helicóptero e às vezes também as condições atmosféricas. A própria poluição propicia os efeitos que pareçam OVNIs. No centro da Cidade do México, na Praça do Zocalo, apareceu um objeto estranho no céu. O que era? Vários peritos tentaram dar uma explicação. Quando observamos esses tipos de fenômenos luminosos que viajam em linha reta, nos vem à mente 3 possíveis explicações mais terrestres: aviões ou satélites artificiais, a entrada de um meteoro ou objeto que vem do espaço exterior e por fricção se acende na atmosfera. Aqui havia uma 4ª explicação possível, que talvez seja o reingresso da sucata espacial. Há muito lixo espacial de satélites e restos que chegam à Terra. Mas o comportamento nesse caso, que se divide em 2 grupos e depois se une em um só, é muito curioso. Pode ser talvez um desses raios globulares ou... sei lá. Talvez teria que perguntar o que mais as pessoas viram e ver se há outros registros de vídeo do mesmo fenômeno. Ainda não me atreveria a dar uma explicação do que realmente aconteceu. O que era o objeto que deixou marcas no céu do México? Denúncias como esta acontecem dia a dia na capital do país azteca. Os OVNIs permanecem lá porque tem alguma coisa. Seja um vórtice ou as pirâmides maias, que fazem parte das histórias dos OVNIs no mundo. É um dos lugares onde os OVNIs aparecem o tempo todo. Sem sombra de dúvidas, a Cidade do México é uma das regiões do planeta com maior quantidade de denúncias diárias de avistamentos de fenômenos OVNI. Apesar dos especialistas não conseguirem entrar num acordo sobre a natureza dessas manifestações, o fato é que a quantidade de incidentes que acontecem nessa cidade é apenas a ponta do iceberg para compreender o que se esconde por trás das histórias de avistamentos. Mas a Cidade do México não é o único lugar surpreendente pelo índice de avistamentos. Existem regiões do planeta que motivaram a mobilização de agências oficiais para tentar determinar o que acontece. As conclusões são assustadoras. Ao norte do Peru, no estado de Piura, está a cidade de Chulucanas. Toda a região está constantemente nos jornais por seus vários avistamentos. Em 2001, a cidade de Chulucanas começou a registrar uma série de acontecimentos inexplicáveis que rapidamente foram denunciados no Organismo Oficial de Estudos do Fenômeno OVNI da Força Aérea do Peru, a OIFA. Interessada em descobrir do que se tratava, a agência de investigações passou mais de 3 anos procurando evidências que estabelecessem a verdade por trás desse fato, apresentando como resultado um extenso relatório final que revelaria conclusões incríveis. Em Chulucanas foi revelada a primeira investigação oficial OVNI do Peru.
por ordem de uma agência da Força Aérea Peruana, a UIFA. Uma das coisas que fiz durante a minha carreira foi a criação, o desenho e a operação da Oficina de Investigação do Fenômeno Aéreo Anômalo. Os ufólogos mais respeitados participavam da OIFA, junto a pilotos militares e civis, controladores aéreos e cientistas. No início de fevereiro de 2002, recebemos uma ligação de um jovem de Piura, ao norte de Lima, chamado Ivan Isa. E ele comentou que tinha vídeos muito interessantes. O cinegrafista da cidade, Ivan Isa, tinha gravado vídeos onde apareciam manifestações tão extraordinárias que surpreenderam peritos como Choi. O que vemos no primeiro vídeo é a rua em perspectiva. Os postes de luz que iluminam a rua e, no fundo, um estranho fenômeno. Aparentemente, se vêem 8 esferas de luz de cor vermelho alaranjado. Olha ali, dá pra ver direitinho, não? Sim. Aparentemente, naves gigantes de 150 a 200 metros de largura, flutuando em completo silêncio, não 1 ou 2 minutos, e sim 2 horas e meia, na capital de uma importante província, Chulucanas. Diante de mais ou menos 300 pessoas, apareceram essas 8 esferas de luz, que durante esse longo período de tempo começaram a se mover em diferentes direções, formando aparentemente figuras geométricas. Eram várias esferas espalhadas. Formavam um triângulo e depois formavam uma minhoca comprida e tinham esferas ao seu redor. É o que foi visto em 2 horas e meia e ocorreu essa interação com as testemunhas. Elas definitivamente demonstram um comportamento inteligente. A nave não se foi. As pessoas se cansaram de ver e foram para a festa que tinha no povoado. Uma procissão. O normal é que esses avistamentos sejam efêmeros, passam muito rápido. A nave desaparece e as pessoas ficam confusas. Nesse caso, se cansaram de ver. 2 meses depois, ocorreu outra manifestação. E Ivan Isa a gravou novamente, causando espanto de todos. No segundo vídeo, o que se vê é que em 25 de fevereiro de 2002, foi informado que às 5 da tarde, eles viram luzes coloridas no vale inteiro de Morropón, que é onde está Chulucanas. Então, Ivan Isa decide subir com um amigo para ver o que acontecia. Olha ali. Está se movendo, está vendo? Está se movendo, ali. Depois de pouco tempo ao subir o morro, eles viram que algo estranho acontecia na região. Às 6 da tarde, começaram a aparecer esferas de luz ao longo de todo o vale. Ele acreditava, Ivan Isa acreditava, que eram luzes de caminhões, de carros, e depois ele percebeu que essas luzes não estavam perto das ruas, nem perto das estradas, estavam em pleno campo. Vimos umas 4 luzes que apareceram como flashes no céu. No começo não apareceram 4, primeiro apareceram uma, depois outra, e depois essas luzes começaram a formar figuras no céu. Começaram a formar figuras triangulares, depois se moviam e apareciam deslizando entre um e outro morro, que há uma distância considerável. Estamos nesse momento no morro e há 2 luzes estranhas. Ele pegou a câmera e começou a gravar diferentes luzes que acendiam e apagavam, 2 luzes na linha do horizonte, alguma coisa assim. Quando, de repente, ele disse algo, apontando para a região de Atapera, ao norte de Chulucanas. Ivan, olha, o que é isso? E, de repente, é quando eles veem um tipo de objeto voador em forma de uma lágrima que apresenta janelas. É uma nave grande. Tinha uma forma grande, muito grande, com uma parte esférica abaixo, e as demais luzes no momento se juntavam com essa nave grande, sabe? E sentimos medo, porque realmente não estávamos preparados para ter um contato com eles. Pelo menos não naquele momento, não me sentia preparado. Os fatos aconteciam. A prova seria estudada pela OIFA, a Agência Oficial da Investigação do Fenômeno OVNI do Peru. O que revelou o relatório desse escritório? Existe uma explicação para o fenômeno de Chulucanas? Por que essas regiões são o epicentro de tantos avistamentos? O que a ciência acha dessas hipóteses?
Em 2001, a cidade de Chulucanas, Peru, começou a registrar uma série de acontecimentos inexplicáveis que rapidamente foram denunciados à Agência Oficial do Fenômeno OVNI da Força Aérea do Peru, a OIFA. Interessada em descobrir do que se tratava, a agência de investigações passou mais de 3 anos procurando provas que estabelecessem a verdade por trás desse fato. Um tempo depois, e após entrevistar centenas de testemunhas, a agência oficial apresentou um relatório final que revelaria conclusões incríveis. Assim que consegui esses vídeos, eu mesmo liguei para o escritório OVNI da Força Aérea dizendo que estavam comigo e houve muita expectativa por parte da equipe. E a partir desse momento, começamos uma investigação que terminou com um relatório lançado no dia 2 de abril de 2002 e apresentado diante do alto comando da Força Aérea. Reunimos todos no quartel-general da Força Aérea. Uma das conclusões que chegamos foi que o fenômeno não era recente, e sim muito antigo. Sem sombra de dúvidas, a cidade de Chulucanas e adjacências apresentam estranhas manifestações que ainda não podem ser explicadas. Enquanto muitos moradores atribuem a uma origem sagrada, muitos outros acreditam que se trata de seres de outros planetas. Inclusive a mitologia do lugar se encontra presente nesses indícios. Quando fui pela primeira vez à região, perguntei se viam OVNIs. E os moradores falaram todos juntos. Isso não existe aqui. Não existe nada. Não se vê nada a respeito. Não, falaram. O que vemos aqui são os morros encantados. Os morros que têm vida. Que conversam entre eles. Através de uma linguagem de luzes. De esferas de luzes. O que na verdade estavam vendo eram manifestações do fenômeno OVNI. Mas davam outra interpretação. Por que Chulucanas foi epicentro de tantos eventos estranhos? Será que podemos encontrar uma resposta no passado? A América Latina é um continente com uma enorme riqueza arqueológica e, ultimamente, uma grande quantidade de investigadores afirma que, em muitos monumentos do passado, podem ser vistas as histórias que contam a presença de OVNIs na Terra, que teria começado na Antiguidade. Isso prova que a América Latina foi testemunha dessas manifestações em um passado remoto? É um continente ativo em matéria de OVNIs? Recebemos visitas de extraterrestres há milhares e milhares de anos. E podemos ver e provar com todas as evidências diferentes que nós temos que, considerando as referências textuais, as estátuas, desenhos, pinturas e monumentos gigantes. E isso pelo mundo todo, que foram construídos num passado remoto com a ajuda de, sem dúvida nenhuma, extraterrestres. Segundo os investigadores, o mundo está cheio de evidências que provariam que nossos ancestrais foram visitados por seres de outros planetas. Nossos ancestrais não tinham os jargões tecnológicos que nós temos hoje. Eles não tinham palavras específicas para objetos tecnológicos, porque esses objetos não existiam naquele tempo. Então, os nossos ancestrais, eles descreveram, por exemplo, escadas celestes, baixando de ovos cósmicos. Isso quer dizer, entre aspas, é claro, e estes seres emergem. Algumas pinturas rupestres em grutas representam a convivência de humanos com seres muito diferentes de nós, inclusive com entidades que têm antenas ou que usam capacetes. E eles passaram os seus conhecimentos para alavancar a nossa civilização. Assim, os nossos ancestrais receberam ajuda direta de ninguém mais que extraterrestres de carne e osso. Esse tipo de vestígio causa dúvida ou a possibilidade, já que somos visitados desde a antiguidade, não é um fenômeno novo nem moderno. No continente, existem regiões que registram uma alta taxa de denúncias do fenômeno OVNI. Essas regiões são fundamentais para tentar desvendar o mistério se estamos sozinhos no universo, pois permitem o acesso a muitos casos. Mas os hotspots realmente existem? O que são? Talvez nós, como latino-americanos,
Tivemos a sorte de conviver com essas coisas há muito tempo atrás. Também, além disso, da constatação de que esse fenômeno parece de fato estar mais ativo nessas regiões, e talvez devido a alguma peculiaridade dessas áreas, a existência de minério ou alguma coisa do gênero, há também um fenômeno sociológico envolvido em alguns dos pontos considerados como hotspots de UFOs. São cidades em que se tem a impressão de que ali os UFOs aparecem sempre. É porque, em alguma época do passado, observações que ali ocorreram foram muito bem vistas pela sociedade. Aquela sociedade acolheu, as pessoas viram, comentaram, criando a ideia de que aquele é um ponto onde os UFOs se manifestam com regularidade. De forma que, se alguém visse alguma coisa e relatasse, outras pessoas viriam também se somar a elas, e pelo feedback causado pelas manifestações de umas, outras também retornariam e falariam a mesma coisa. É possível termos em nossa memória genética esse tipo de informação e que mais ou menos acontecem porque, de repente, mais pra frente, teremos outra vez o contato, conviveremos com eles e, de repente, vamos compreendê-los ou, de repente, tomem a decisão de vir e a gente tem que se defender, não sei. Mas a reação que se tem aqui é como se fossem nossos amigos que vêm pra casa, estão voltando pra casa. O homem começou a olhar para o céu há muitos séculos, se perguntando o que acontece além da Terra. Estamos sozinhos? Há vida inteligente? Estamos sendo visitados? As dúvidas continuam presentes, porém, cada vez há mais respostas. Nos casos da América Latina, parece ter uma clara pista a seguir para compreendermos se estamos sozinhos no universo ou se alguém está nos visitando. Para tentar encontrar uma explicação racional a esse acontecimento, um piloto de helicóptero veterano de guerra e perito em voos analisará as imagens e tentará recriá-las. Quando o helicóptero se aproxima da vegetação, ela começa a se dobrar e o helicóptero fica parado no lugar. E se fosse realmente um helicóptero, a vegetação teria que estar aberta, digamos em 360 graus, apontando em cada um dos 360 graus, não na mesma direção. Ele se dobra só enquanto o helicóptero estiver em cima. É como se eu dissesse que havia muito vento. E o vento começou a soprar e soprar e soprou durante um tempo. E depois o vento para e a vegetação volta à posição inicial. Além disso, estamos falando de vegetação verde. Se estivéssemos falando de vegetação seca, bem, aí pode mudar. Pode se quebrar, pode se partir. Para que a vegetação se quebre, tem que ficar por muito tempo. Além disso, com o vento de alta potência de um helicóptero enorme. Um helicóptero com as características para poder quebrar a vegetação não teria voado sobre o terreno baldio, onde a marca apareceu. Além disso, nenhum vizinho ouviu, naquela noite, os motores do helicóptero, que se tivesse aterrissado no lugar, teria sido ouvido a várias quadras da região. O que foi que marcou a vegetação? Por que existem tantas denúncias nessa região? É possível encontrar uma explicação? O que acontece no litoral paulista? Esta região do Brasil está rodeada por selvas e praias. Uma das suas características é a abundante natureza. Poderia ser a chave para explicar os constantes avistamentos? Porém, uma das cidades mais populosas do planeta, a Cidade do México, também é um dos lugares com mais atividade e denúncias de avistamentos. Essa grande cidade é monitorada constantemente pelos Vigilantes do Céu, um grupo de caçadores de objetos voadores não identificados que todos os dias apontam suas câmeras para o céu. Se trata de um hotspot ou há uma maior quantidade de testemunhas interessadas em registrar o que acontece? 11 de julho de 1991, acontece o grande eclipse em nosso país, que encobre praticamente todo o continente americano. É um dos mais longos, e se garantia que era uma profecia dos maias, que dizia que os senhores das estrelas voltariam. A partir desta data, as pessoas começaram a olhar realmente para o céu. E, além disso, as pessoas tinham também a possibilidade de ter uma câmera de vídeo em suas mãos. Olhando para o eclipse, eles viram coisas que animaram as pessoas, tiravam fotos e mandavam para os programas de notícias, como o programa do Moção. Então, eles todos apontam as câmeras para o eclipse solar e adivinha?
Eles gravam o que sempre esteve lá, os OVNIs. Milhares de pessoas chegaram e começaram a filmar naves e ETs por todo o México. Os OVNIs estão no planeta há muito tempo. As pessoas nunca perceberam, nunca viram, exceto no dia em que tiveram que focar numa coisa, que foi o eclipse solar. Rapidamente se espalhou pela cidade do México o costume de monitorar os céus constantemente. Os anos passaram e percebemos que essas primeiras luzes já não era uma. Eram 5, eram 10, eram 20, até 2.000 objetos que estavam lá sobrevoando as maiores cidades. Não tem uma semana que não haja um indício de avistamento desconhecido. Inclusive, alguns deles foram detectados pelos radares do aeroporto. Sobrevoam diariamente a cidade do México, isso é inegável. É possível sair com uma câmera ou um binóculo 7 dias por semana e os 7 dias vai fotografar, filmar ou ver algo na cidade. O que acontece sobre a cidade do México? Qual o motivo para que seja um dos lugares de avistamentos mais reconhecidos do planeta? Tem a ver com os vulcões? Com os movimentos sísmicos? Com suas culturas antigas? Com a busca que hoje é feita sobre seus céus? Analisaremos um objeto registrado num entardecer sobre a Praça do Zocalo, no centro da cidade, para tentar determinar o que são esses objetos que cruzam a cidade do México. É possível encontrar nesse tipo de análise a chave para poder compreender por que existem regiões com tantos avistamentos de fenômenos OVNI. Desde o eclipse lunar de 1991, quando milhares de testemunhas foram capazes de ver e registrar em fotos e vídeos fenômenos OVNI, a cidade do México se tornou uma região que os especialistas consideram intensa para esse tipo de manifestações. Foi muito antes de escurecer, antes de se ver totalmente o eclipse. De repente eu vi na tela da minha câmera um ponto luminoso. O filmei por um instante. Eu fiquei gravando porque... só por curiosidade. Deixamos o telescópio na mesma posição e depois de um tempo, quando quisemos voltar para ver, já não estava. Vimos algo prateado que deslizava em forma horizontal. Foi naquele prédio. Eu vi que algo se movia. Mas quando eu estava mais próximo, curiosamente, a minha câmera se apagou. A gente começou a seguir o objeto, ele era bem rápido e depois sumiu, perdemos ele de vista. A partir daí, dezenas de investigadores apontam suas câmeras para os céus mexicanos, registrando todo tipo de fenômenos que a ciência nem sempre consegue explicar. Mas de que se tratam essas histórias? Estamos diante de uma região com um magnetismo especial para esse tipo de manifestações? Ou se trata de erros de interpretação de certos fenômenos conhecidos, como o altíssimo tráfego aéreo do lugar e condições climáticas? As histórias dos Vigilantes do Céu, o grupo que se dedica a gravar esses eventos, é uma das bases para começarmos a compreender o que acontece na cidade do México. Já vi mais de 200 OVNIs. E eu tenho gravado em vídeos. Perdemos alguns, mas vimos uns 200, 250. O mais impressionante que eu consegui capturar é um objeto de aparência tubular, parecendo um tipo de cigarro prateado, e estava passando perto de um avião. Bem, excelente. Sem sombra de dúvidas, os céus da cidade do México registram uma das taxas mais altas do continente em matéria de avistamentos de fenômenos OVNI. Mas qual é a explicação por trás dessas histórias? Acontece que tem muita gente. E se tem muita gente, isso significa que temos muitas testemunhas. Há muitos observadores. Aqui na cidade do México, é muito comum vender balões com hélio e que as pessoas soltem. Aliás, tem eventos grandes, enormes, onde são usados um monte de balões e forma de tubos enormes e de até 50 metros com hélio. E podemos nos confundir com OVNIs, não é? E na verdade são só balões, mas... Eu também fiz algumas investigações sobre os OVNIs compridos e eu pude documentar que existem verdadeiros OVNIs. E eu pude filmar esses objetos durante 1 hora, fazendo movimentos constantes e repetitivos. Coisa que os balões, claro que não fazem. O aeroporto fica quase no centro da cidade, então temos um fluxo aéreo muito intenso, onde a cada 3 minutos temos um avião, um helicóptero e às vezes também as condições atmosféricas. A própria poluição propicia os efeitos que pareçam OVNIs. No centro da cidade do México, na Praça do Zocalo,
apareceu um objeto estranho no céu. A cada dia, surgem mais avistamentos de fenômenos OVNIs. As histórias se multiplicam. Os militares denunciam casos. Devido à possibilidade de existir vida em outros planetas, podemos dizer que nos visitam? Alguma coisa está para acontecer. Os indícios mostram que a verdade está cada dia mais perto. Contatos extraterrestres. A América Latina é um continente onde quase diariamente, em todas as regiões, há denúncias de casos que parecem não ter explicação plausível. Mas existem regiões onde os avistamentos se repetem com frequência assustadora. E esses lugares são denominados lugares de maior atividade, ou hotspots. Cidade do México, 1991. Um eclipse lunar deu início a uma série de avistamentos quase que cotidianos que ocorrem na cidade e que, segundo os investigadores do mundo inteiro, se tornou um hotspot do fenômeno OVNI. Litoral Paulista, Brasil. Dezenas de testemunhas denunciam estranhos fenômenos. Em um deles, um grupo de ufólogos investiga a suposta aterrissagem de um OVNI na região. Anos mais tarde, testemunhas veem uma estranha manifestação no céu. Entretanto, não coincide com nada que conhecem. Peru, 2002. A Agência de Investigação do Fenômeno Aéreo no Peru, ligada à Força Aérea, acaba de ser criada e investiga uma série de denúncias que ocorrem na região de Chulucanas. O relatório oficial revela resultados surpreendentes. Mas as histórias e avistamentos não terminam, e em junho de 2011, uma cidade inteira é testemunha de um dos fenômenos mais atípicos da região. Por algum motivo que não conhecemos, poderia se tratar de regiões de interesse para seres de outros planetas? Tem a ver com a composição do solo? Procuram algum material? Está relacionado com as antigas civilizações da região? Ao saber que são regiões de muitas histórias, as pessoas imaginam que veem fenômenos estranhos no céu? Qual é a verdade? O que há por trás desses casos? Percorremos o continente em busca dos lugares mais populares e procuraremos respostas. Surpreendentemente, as características mudam de uma região para outra. Algumas são no mar, outras nas montanhas, nas grandes cidades, nas selvas e em desertos. O que esses lugares têm em comum? Hoje apresentamos Hotspots. O que está acontecendo é que temos um fenômeno aéreo não identificado, que é de translação inteligente contínua e atual, o que se torna num possível objeto de estudo. Ao longo da história da ufologia, nesses 65 anos da manifestação mais declarada dos discos voadores, porque isso vem ocorrendo já desde a antiguidade, nós temos notado que há períodos especiais e lugares especiais onde aparentemente os UFOs são mais vistos. No Brasil, por exemplo, nós temos o sul de Minas, certas áreas do interior do Nordeste, o extremo sul do Rio Grande do Sul, o norte do Paraná, o noroeste do estado de São Paulo, que são considerados hotspots, são pontos de alta intensidade de observações de UFOs. Isso é verídico? Acho que algumas áreas se concentram mais avistamentos, bem, por causa da população. Se eles querem ser vistos, é claro que voarão sobre lugares com muita população, porque querem ser vistos. Os investigadores admitem que há regiões do planeta onde o número de denúncias parece ser mais alto. Mas quais são os motivos? Tem que reunir determinadas condições. O que os cientistas descobriram é que existem esses lugares muito estranhos. High strangeness, associados a ley lines, linhas de força que percorrem a Terra. As histórias de OVNIs parecem se multiplicar em algumas regiões. É hora de descobrirmos o que faz com que algumas regiões apresentem uma maior taxa de denúncias de avistamentos de objetos voadores não identificados. Ao norte do Peru, na região de Piura, se encontra o município de Paita. O lugar está constantemente nos jornais pelos seus vários avistamentos. Porém,
existiu um caso que deixou os investigadores mais céticos sem respostas. O que aconteceu em Piura? Em 15 de junho de 2011, essa cidade presenciou um dos eventos mais impressionantes que aconteceu na história da região. Visto por muitas testemunhas e captado por várias câmeras, o incidente se transformou num dos casos mais atraentes para se investigar o que se oculta por trás do fenômeno OVNI. No caso de Piura, o fenômeno OVNI das luzes inteligentes são captadas em vídeos e por fotos. Portanto, fica descartado se tratar de uma fantasia comunitária ou que se trate de uma ilusão ou alucinação comunitária. Na tarde de 15 de junho de 2011, o céu de Piura perdeu sua aparência original para dar espaço a um evento inigualável. Naquela ocasião, uma grande quantidade de testemunhas em diversos pontos da região pôde observar o mesmo fenômeno. Alguns deles, inclusive, puderam gravar. O que foi que aconteceu naquela tarde em Piura? Estávamos voltando de uma inspeção de rotina e estava indo para a base que fica na cidade de Piura. Observamos uma luz um pouco diferente da que observamos na região. Vimos aparecer no horizonte uma luz que não é comum, não. Não é comum a um avião comercial ou a qualquer outro tipo de nave aérea. Não é comum. Estava com meus amigos no parque quando vimos essas luzes que brilhavam no céu porque era quase a noite. E as luzes pareciam muito claras e as vimos e comecei a gravar com a câmera do meu celular. Lisbeth Ussarral voltava de ônibus da faculdade. Ela e os outros passageiros puderam ver a luz enquanto estavam na metade da estrada, sem acreditar no que observavam. Na estrada que vai de Piura a Paita, dá para ver a uma longa distância. E aquilo começou a subir, ficou um tempo suspenso e saiu. Primeiro saíram 4 luzes. Depois subiu de novo, ficou um tempo suspenso como se fosse um elevador e saíram mais luzes. Durou mais ou menos meio minuto ou 1 minuto pelo menos, porque durou um tempo regular. Na verdade, senti muito medo. Eu me perguntei, o que será isso? Nessa mesma hora, Paco Efio Mendonça e o engenheiro Davi Ramírez estavam na estrada. Paco dirigia o carro quando viram a luz. O que era? Vários peritos tentaram dar uma explicação. Quando observamos esses tipos de fenômenos luminosos que viajam em linha reta, nos vem à mente 3 possíveis explicações mais terrestres: aviões ou satélites artificiais, a entrada de um meteoro ou objeto que vem do espaço exterior e por fricção se acende na atmosfera. Aqui havia uma 4ª explicação possível, que talvez seja o reingresso da sucata espacial. Há muito lixo espacial de satélites e restos que chegam à Terra. Mas o comportamento nesse caso, que se divide em 2 grupos e depois se une em um só, é muito curioso. Pode ser talvez um desses raios globulares ou... sei lá. Talvez teria que perguntar o que mais as pessoas viram e ver se há outros registros de vídeo do mesmo fenômeno. Ainda não me atreveria a dar uma explicação do que realmente aconteceu. O que era o objeto que deixou marcas no céu do México? Denúncias como esta acontecem dia a dia na capital do país azteca. Os OVNIs permanecem lá porque tem alguma coisa. Seja um vórtice ou as pirâmides maias que fazem parte das histórias dos OVNIs no mundo. É um dos lugares onde os OVNIs aparecem o tempo todo. Sem sombra de dúvidas, a cidade do México é uma das regiões do planeta com maior quantidade de denúncias diárias de avistamentos de fenômenos OVNI. Apesar dos especialistas não conseguirem entrar num acordo sobre a natureza dessas manifestações, o fato é que a quantidade de incidentes que acontecem nessa cidade é apenas a ponta do iceberg para compreender o que se esconde por trás das histórias de avistamentos.
Mas a Cidade do México não é o único lugar surpreendente pelo índice de avistamentos. Existem regiões do planeta que motivaram a mobilização de agências oficiais para tentar determinar o que acontece. As conclusões são assustadoras. Ao norte do Peru, no estado de Piura, está a cidade de Chulucanas. Toda a região está constantemente nos jornais por seus vários avistamentos. Em 2001, a cidade de Chulucanas começou a registrar uma série de acontecimentos inexplicáveis que rapidamente foram denunciados no Organismo Oficial de Estudos do Fenômeno OVNI da Força Aérea do Peru, a OIFA. Interessada em descobrir do que se tratava, a agência de investigações passou mais de 3 anos procurando evidências que estabelecessem a verdade por trás desse fato, apresentando como resultado um extenso relatório final que revelaria conclusões incríveis. Em Chulucanas foi revelada a primeira investigação oficial OVNI do Peru, por ordem de uma agência da Força Aérea Peruana, a OIFA. Uma das coisas que fiz durante a minha carreira foi a criação, o desenho e a operação da Oficina de Investigação do Fenômeno Aéreo Anômalo. Os ufólogos mais respeitados participavam da OIFA, junto a pilotos militares e civis, controladores aéreos e cientistas. No início de fevereiro de 2002, recebemos uma ligação de um jovem de Piura, ao norte de Lima, chamado Ivan Isa. E ele comentou que tinha vídeos muito interessantes. O cinegrafista da cidade, Ivan Isa, tinha gravado vídeos onde apareciam manifestações tão extraordinárias que surpreenderam peritos como Choi. O que vemos no primeiro vídeo é a rua em perspectiva. Os postes de luz que iluminam a rua e, no fundo, um estranho fenômeno. Aparentemente, se vêem 8 esferas de luz de cor vermelho alaranjado. Olha ali, dá pra ver direitinho, não? Sim. Aparentemente, naves gigantes de 150 a 200 metros de largura, flutuando em completo silêncio, não 1 ou 2 minutos, e sim 2 horas e meia, na capital de uma importante província, Chulucanas. Diante de mais ou menos 300 pessoas, apareceram essas 8 esferas de luz, que durante esse longo período de tempo começaram a se mover em diferentes direções, formando aparentemente figuras geométricas. Eram várias esferas espalhadas. Formavam um triângulo e depois formavam uma minhoca comprida e tinham esferas ao seu redor. É o que foi visto em 2 horas e meia e ocorreu essa interação com as testemunhas. Elas definitivamente demonstram um comportamento inteligente. A nave não se foi. As pessoas se cansaram de ver e foram para a festa que tinha no povoado. Uma procissão. O normal é que esses avistamentos sejam efêmeros, passam muito rápido. A nave desaparece e as pessoas ficam confusas. Nesse caso, se cansaram de ver. 2 meses depois, ocorreu outra manifestação. E Ivan Isa a gravou novamente, causando espanto de todos. No segundo vídeo, o que se vê é que em 25 de fevereiro de 2002, foi informado que às 5 da tarde, eles viram luzes coloridas no vale inteiro de Morropón, que é onde está Chulucanas. Então, Ivan Isa decide subir com um amigo para ver o que acontecia. Olha ali. Está se movendo, está vendo? Está se movendo, ali. Depois de pouco tempo ao subir o morro, eles viram que algo estranho acontecia na região. Às 6 da tarde, começaram a aparecer esferas de luz ao longo de todo o vale. Ele acreditava, Ivan Isa acreditava, que eram luzes de caminhões, de carros, e depois ele percebeu que essas luzes não estavam perto das ruas, nem perto das estradas, estavam em pleno campo. Vimos umas 4 luzes que apareceram como flashes no céu. No começo não apareceram 4, primeiro apareceram uma, depois outra, e depois essas luzes começaram a formar figuras no céu. Começaram a formar figuras triangulares, depois se moviam e apareciam deslizando entre um e outro morro, que há uma distância considerável. Estamos nesse momento no morro e há 2 luzes estranhas. Ele pegou a câmera
e começou a gravar diferentes luzes que acendiam e apagavam, 2 luzes na linha do horizonte, alguma coisa assim. Quando, de repente, ele disse algo, apontando para a região de Atapera, ao norte de Chulucanas. Ivan, olha, o que é isso? E de repente é quando eles veem um tipo de objeto voador em forma de uma lágrima que apresenta janelas. É uma nave grande. Tinha uma forma grande, muito grande, com uma parte esférica abaixo, e as demais luzes no momento se juntavam com essa nave grande, sabe? E sentimos medo, porque realmente não estávamos preparados para ter um contato com eles. Pelo menos não naquele momento, não me sentia preparado. Os fatos aconteciam. A prova seria estudada pela OIFA, a Agência Oficial da Investigação do Fenômeno OVNI do Peru. O que revelou o relatório desse escritório? Existe uma explicação para o fenômeno de Chulucanas? Por que essas regiões são o epicentro de tantos avistamentos? O que a ciência acha dessas hipóteses? A pessoa que estava ao meu lado falou: Paco, olha lá no céu. Eu disse: eu tô vendo. Será que é um OVNI? Ele começou a rir. Parei para observar este acontecimento e saí da pista e descemos para olhar melhor este fenômeno. Sem dúvida, foi uma coisa muito especial. Foi fora do comum. Lisbeth e seus companheiros de viagem não podiam acreditar no que estavam presenciando e decidiram registrá-lo. Mas algo muito estranho aconteceu com seus equipamentos eletrônicos. Eu queria pegar o meu celular para gravar. Uma senhora e um senhor também pegaram as câmeras para filmar. Mas meu celular pifou, e não só o meu, como o das outras pessoas também. Sei lá, congelaram. Sei lá, queríamos registrar a imagem, mas não pudemos. Enquanto eles observavam o objeto, um movimento estranho fez com que todos entrassem em pânico. As testemunhas realmente correram perigo? O que aconteceu naquela tarde sobre os céus de Piura? Se encontrou algum tipo de explicação? Na América Latina, existem regiões atípicas onde os fenômenos OVNI são denunciados constantemente. Por que esse fenômeno acontece? Existem semelhanças? Um dos casos mais surpreendentes foi visto na cidade de Paita, no Peru, em 15 de junho de 2011, quando várias testemunhas de vários lugares da região conseguiram ver e gravar um vídeo. Seus relatos surpreendem pela semelhança. É possível que tantas pessoas que nem se conheciam fizessem um acordo? Era uma luz de característica amarela e laranja. O objeto era muito pequeno em relação ao brilho que tinha. Uma coisa especial nesse acontecimento era que essa esfera era uma espécie de esfera luminosa. Foi se partindo em 3. Parecia um triângulo equilátero. Uma esfera grande e 2 esferas bem pequenas. Formava uma espécie de figura geométrica triangular e começou a cair, mas demorou uns 30 segundos mais ou menos para cair. Pudemos observar melhor porque era mais ou menos 6h45, 7 horas da noite. Estava escurecendo e vimos esse acontecimento com mais nitidez. Mas pouco tempo depois de verem que desse objeto caíam 2 esferas, algo ainda mais estranho começou a acontecer. Ficou tudo nublado, e enquanto desciam, elas atravessavam as nuvens e acendiam e se apagavam as luzes. No total foram 6 ou 10 luzes que subiam e desciam constantemente, ou seja, subiam, desciam, subiam, desciam. Desceram por aproximadamente 3 minutos várias luzes, até que desapareceram e se dissiparam totalmente. Depois tudo acabou e as pessoas se apavoraram, então tivemos que sair porque aí sim nos assustamos. O que foi que aconteceu para que todos os passageiros do ônibus entrassem em pânico? Será que o objeto estava tão perto como eles pensavam? Será que foi um caso de sugestão ou psicose coletiva? Poderia ter sido um erro? Existe uma explicação plausível para o incidente de Piura ou era mesmo um OVNI? Víamos que era uma luz que se mantinha constante, coisa que uma nave aérea convencional não pode fazer. Dessa luz desciam luzes bem pequenas, mas que tinham uma velocidade constante. Pelas leis da física não caem nessa velocidade. Era uma queda livre, era uma queda muito lenta, muito constante.
A princípio pareciam fogos de artifício, mas não eram fogos de artifício. Eles não demoram tanto, não se mantêm tanto tempo. O incidente ocorrido em Piura faz parte das centenas de casos que são denunciados todos os anos na região e que, entretanto, permanece no mais absoluto dos mistérios. Mas os testemunhos, sem dúvida, são muito parecidos. Eles estiveram diante da presença de um OVNI. Não estou dizendo que fosse um extraterrestre, não estou afirmando nada. É um OVNI, sim, mas eu queria comparar o que eu consegui ver com o que as outras pessoas viram. Sou testemunha do que vi e acredito no que vi. O que vi é praticamente extraterrestre. Várias pessoas viram a mesma coisa que eu, o que prova que não era falso, era verdadeiro. A região de Piura é um foco de avistamentos constantes. Entretanto, seus habitantes não lembram de nada igual ao que aconteceu naquela tarde. Os vídeos e os testemunhos confirmam que uma coisa sobrevoou os céus da região. Mas o que pode ter sido? Essa região realmente recebe visitas de naves extraterrestres? Por que vêm essas luzes? O que são? A milhares de quilômetros dessa região, às margens do Oceano Atlântico, no Brasil, acontecimentos parecidos se repetem constantemente. Lá também há provas que surpreendem os investigadores. Litoral Paulista, Brasil. A região é um dos lugares de maior atividade em matéria de avistamentos que são denunciados quase diariamente. Existem centenas de testemunhas que conseguiram ver fenômenos muito variados. Lá aparecem marcas no chão, luzes nos céus e até animais mutilados. A proximidade com uma das cidades mais povoadas do planeta, São Paulo, cria um contraste dessa região selvagem próxima ao mar e o porto mais importante do país. O que acontece no litoral paulista e por quê? É casualidade ou existe algo que explique todos os fatos estranhos? A incidência de avistamentos em certos locais são mais comuns do que outros, né? E costumam passar pelo que a gente chama de ondas ufológicas, quando em certo período de tempo os avistamentos são muito comuns. Os avistamentos se repetem ao longo de toda a região que pertence ao litoral paulista. E dezenas de testemunhas relatam incidentes OVNIs cuja explicação ainda não é conhecida. Os relatos mais constantes são de luzes que se ou permanecem fixas no céu, luzes do tamanho de bolas de laranja, bola de tênis. O céu estava bem claro e havia uma luz estranha. Era a cor de uma estrela, mas ao mesmo tempo ela parecia que se movia. Às 4h30 da manhã, percebi uma luminosidade muito maior que a normal, à minha direita. E prestei atenção naquilo, perto aqui da minha casa. Tinha um objeto parado aqui em frente à minha casa, a uns 30 metros de altura. Parecia um charuto negro, comprido, silencioso. Ficou uns 10 minutos estacionado. As experiências se repetem. Centenas de testemunhas contam acontecimentos semelhantes onde viram luzes estranhas e manifestações. Mas o que acontece nesse lugar? Os relatos se repetem. As experiências demonstram que essa é uma zona de muita atividade, ao ponto em que as testemunhas, ao observarem os céus, passaram por situações que só podem descrever como únicas e inexplicáveis. Isso é o que aconteceu em São Vicente, quando vários instrutores de voo viram algo tão misterioso que não se parece com nada conhecido. Eles gravaram em vídeo o que viram e denunciaram à Força Aérea. Através de uma série de provas, tentaremos definir de que se tratou o fenômeno que se apresentou nos céus. Por volta da 1h da tarde, mais ou menos, eu estava no meio da aula. Um instrutor aqui, um colega nosso aqui de voo, bateu na porta, me pediu que saísse um minuto, que ele queria conversar comigo. Aí ele me pediu só que olhasse para cima. Quando eu olhei para o céu, vi umas bolas, parece que do tipo de alumínio, se deslocando numa velocidade absurda. Aí eu vim aqui para o meio do pátio, os alunos todos saíram da sala, vieram também assistir aquilo. As pessoas que estavam aqui assistindo o voo, todas viraram o olhar para aquelas bolas que se deslocavam aí no céu numa velocidade absurda. Eu cheguei a pensar que eram papéis laminados, porque brilhava muito, né? Mas eu falei, mas nessa altura quem quer jogar papel, né? Jogaram panfletos, né? Depois de analisar os vídeos,
muitos peritos falaram sobre balões, mas os professores de parapente não concordaram. E tentaram definir se eles se movem como os objetos que filmaram ou se tratava de outra coisa. Além disso, com diversos elementos, tentaremos revelar outros mistérios que acontecem constantemente na região, como os famosos ninhos. As respostas poderão esclarecer um dos lugares com mais avistamentos do continente. Mas o que acontece? Há realmente regiões da América Latina que estão sendo visitadas? Por quê? Procuram algo? Em algum lugar dessas paisagens, existe uma resposta que aguarda ser descoberta. Quais são os lugares de maior atividade da América Latina? Na tarde de 8 de julho de 2006, um grupo de instrutores de voo de parapente foi testemunha de um evento que, apesar de todo o seu conhecimento sobre os céus e artefatos em que voam, os fenômenos meteorológicos não conseguem se explicar. Naquele dia, em São Vicente, no litoral paulista, viram uma grande quantidade de objetos no céu. Esse foi apenas um dos incidentes que aconteceu na região, que quase diariamente registra manifestações que permanecem no mais absoluto mistério, fazendo com que a região seja considerada um hotspot em matéria de avistamentos. Por que há tantos acontecimentos nessa região? Existe algum tipo de explicação para esse fenômeno? Decifrar o que aconteceu em 8 de julho de 2006 poderia ser a pista para entender o que acontece no litoral paulista. Lançaram 100 balões no céu. A quantidade de objetos que eles acreditaram ver, os instrutores vão procurar definir semelhanças e diferenças com os objetos que foram gravados. Elas estão indo ali em bloco. Você imagina, se uma sair dali agora e atravessar lá para o outro lado do morro, aí eu vou dizer que é parecido, mas elas estão praticamente em bloco, se movimentando, não simetricamente, elas estão se movimentando o que o vento está fazendo ali, mas você imagina que 2, 3 ali que tivessem ali no meio, sair numa velocidade incrível até aquele morro e voltar. E mesmo, nessa altura que eles estão agora nesse momento, era a altura que eles estavam aqui, que a gente percebeu, era mais ou menos essa altura que a gente está vendo aqui agora. É bem parecido, só que assim, a grande diferença é que você nota até que nós já estamos bastante aqui embaixo, é a oscilação deles, eles estão balançando, né? Isso não acontecia, eles estavam extremamente estáticos assim, se movimentando, mas não... Você via que não era o vento que estava atuando. O que aconteceu quando os balões chegaram à altura que eles calculavam que os objetos estavam? O fator aí preponderante era a velocidade e o deslocamento do bloco. Vamos dizer que ali foi semelhante, as bolas estavam semelhantes. Movimentos geométricos eles faziam sempre, né? Eles fizeram um triângulo, tem uma hora que eles fazem um tipo de um triângulo, que assim, aí esse daqui começa a aproximar daqui e fica aqui assim. Aí esse daqui vem pra cá, né? E aí saiu. Um jato tá passando agora, olha a velocidade que um jato tá. Sim. Aquela bola era 10 vezes mais rápida do que esse jato. Eles estavam em um bloco de bolas, uma se deslocar para cima daquele morro, se deslocar até a serra e voltar numa velocidade absurda. Os balões não se comportaram como os objetos, que pareciam ter vontade própria e não se moviam com o vento. As testemunhas, experientes em observarem o céu, estão admiradas. Eles não encontram uma explicação racional para o que viram. Entretanto, essa é só mais uma amostra de tudo o que acontece constantemente na região do litoral paulista. Como em outros lugares da América Latina, as denúncias de objetos no céu são constantes. O que os instrutores viram? Por que ocorrem tantos fatos inexplicáveis nessa região do Brasil? A gente percebe que há muitos anos esses seres visitam aqui, esses locais. Na minha opinião, tem algum interesse nessa região ali do litoral de São Paulo que a gente ainda não sabe. Talvez algum tipo de minério que existe em abundância ali naquela região que pode atrair essas naves para aquele local. A presença é constante e a gente tem casos relatados dos anos 50 de aparições desses objetos que já era comum naquela região. Mas alguns casos que aconteceram no litoral paulista deixaram inclusive marcas nos solos. Os peritos procuraram descobrir a que se refere. Pode haver uma explicação para esse tipo de fenômeno? Um dos casos mais ricos em relação a ninho
Isso ocorreu aqui num bairro chamado São José, que foi um dos maiores ninhos que eu já vi até hoje numa região. Era uma noite muito, assim, lua cheia, né? 1h e pouco da manhã, né? Aí meu marido escutou minha cachorrinha uivando muito, os cachorros dos vizinhos também, né? Da Carla e da Cláudia. Aí ele escutou um barulho tipo de uma furadeira, né? Deu um breakout, aí depois ele pegou, levantou, para ver se alguém estava mexendo no fusca dele. Quando ele saiu, deixou amassado na vegetação. É uma vegetação típica de charco, então qualquer equipamento, qualquer máquina que fosse posto ali em cima, ela com certeza afundaria, e ela deixou uma marca perfeita, uma elipse de 9 por 14 metros, mais ou menos. Diante da surpresa, a primeira coisa que os vizinhos fizeram foi ligar para o pessoal da Defesa Civil. Eu vi que no momento era assim, tipo se fosse não era redondo, mas era oval. E não era assim uma coisa que a pessoa pode fazer. Porque o mato ele não estava quebrado. Ele só estava amassado, mas não estava quebrado. Só deitado. Aí eu vi que não era brincadeira dos populares e tal, né? Parecia, a princípio, que alguma coisa realmente tinha pousado ali. A forma radial como estava o matagal em si, né? Aquela parte toda abaixada, tudo bonitinho, né? Embora estivesse bem pisado, muita gente, mas conservava essa forma radial. Então, a princípio, no que eu achei que parecia realmente alguma coisa tinha deitado, pousado ali. A marca no solo não tinha nenhum tipo de explicação para os oficiais da Defesa Civil. Os investigadores do fenômeno ufológico garantiam que se tratava de uma nave que tinha aterrissado naquele lugar. Mas o que realmente aconteceu? Podia se tratar da aterrissagem de uma nave conhecida como um helicóptero? O que diziam os pilotos e os peritos? O que foi que formou o ninho no bairro de São José, no litoral paulista?